Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Neemias, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: peça com fé. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a vida desse homem, ele tinha um desejo no seu coração, que era reedificar a cidade onde os seus pais viveram. E aqui Neemias está diante do rei, o qual ele servia. Ele tinha uma função, ele tinha uma ocupação naquele reinado, que era servir ao rei, servir vinho ao rei. E é interessante que o texto diz que antes dele servir ao rei, ele tomava esse vinho para saber se não tinha nada contaminado que pudesse trazer danos à saúde daquele rei. Então Neemias era um homem de confiança, um homem onde o rei Artaxerxes depositava a sua vida nas mãos dele. E nesse dia, Neemias se encontrava na presença do rei, e a palavra diz que Neemias nunca estava diante do rei de uma forma triste, sempre alegre. Mas nesse dia a palavra diz que o rei percebeu que tinha algo errado na vida daquele homem. O semblante dele estava descaído. E ele pergunta para Neemias: Neemias, por que você está triste? Se você não está doente. Isso só pode ser tristeza do seu coração, Neemias. E naquele momento Neemias, ele fica com medo e receio até de colocar a sua necessidade diante do rei. Mas a palavra diz que Neemias orou e buscou a face de Deus e fez o pedido ao rei. Ele pediu para que, se ele achasse mercê diante do rei, para que o rei pudesse enviá-lo para ajudar, para poder reerguer os muros e as portas daquela cidade. E se nós olharmos o contexto desse texto, nós vamos ver que em seguida o rei não só autoriza Neemias, mas como também concede cartas para que onde Neemias passasse, ele pudesse contar com a colaboração dos demais reinados. E, amados, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para essa situação, nós podemos aplicar esses conceitos na nossa vida. E quando nós estamos diante do nosso Deus, vivendo um momento de dificuldade na nossa vida, seja ao nosso favor, seja ao favor daqueles que estão conosco, a palavra nos ensina primeiramente que nós precisamos buscar a face de Deus, que nós devemos orar ao nosso Deus. E não só isso, a palavra diz aqui que Neemias, ele orou, ele jejuou, ele se humilhou na presença de Deus. E aí, depois de tudo isso, ele vai para a presença do rei, o qual ele servia, e faz o pedido. É interessante nós observarmos todas esses preceitos da palavra,
Tudo isso que Neemias fez, ele fez com um propósito, não só de beneficiar a ele próprio, mas de beneficiar também aquela cidade, as pessoas que ali estavam morando. E é nisso que esta palavra nos ensina nesta manhã, que o nosso Deus, Ele está atento àquilo que nós desejamos. O nosso Deus conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos nos chegar a esse Deus de uma forma que aquilo que nós temos como desejo não seja algo que venha em benefício próprio somente, não seja algo egoísta, mas seja algo que traz benefício para as pessoas que estão ao nosso lado. É interessante que a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago vai dizer uma expressão muito interessante. Ele diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal para esbanjar em nossos prazeres, para os nossos prazeres. E é nesse sentido que nós precisamos buscar a presença de Deus, não para um benefício próprio, não para os nossos prazeres. Deus, Ele se alegra em atender o desejo do nosso coração, mas Ele conhece qual é a motivação que nos leva a esse desejo. E quando a nossa motivação é algo que traz bênção na vida das pessoas, Deus, Ele vai derramar a sua bênção dos céus. Ele vai derrubar as barreiras, Ele vai usar as pessoas, Ele vai abrir as portas para que nós possamos conquistar aquilo que traz benefício, não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, amados, nós precisamos pedir corretamente a Deus. Nós precisamos ter um coração voltado a Deus, para que o desejo do nosso coração seja também o desejo do coração de Deus. Que nesta manhã você possa refletir a respeito desse texto. Se tem algo na sua vida que você deseja, coloque diante de Deus. Mas primeiro você estude para saber se esse teu desejo é algo que não é um desejo egoísta, não é algo só seu, mas algo que possa beneficiar as pessoas que estão ao teu redor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus possa usar a sua vida, assim como Ele usou Neemias para reconstruir aquela cidade. Que você possa ser um instrumento de Deus, aonde você está, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, no seu relacionamento com os irmãos. Que você possa ser esse instrumento que Deus tem desejado que você seja. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te guarde e que você possa descansar na presença do Senhor, sabendo que Ele conhece o desejo do teu coração e sabe as suas necessidades. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Deus o nosso coração nas tuas mãos nesta manhã, para que o Senhor esteja sondando as nossas vidas. Sonda, Senhor Deus, os nossos desejos. Tu conheces, ó Deus, aquilo que passa na nossa mente, no nosso subconsciente, porque o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, é aquele que nos sonda e nos dá, Senhor Deus, a certeza que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e atende às nossas necessidades. Deus, que nesta manhã o Senhor esteja abençoando os meus irmãos no interior dos seus lares e que eles possam, Senhor Deus, ser usados pelo Senhor para que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amado Deus, te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.